Gostaria de compartilhar com vocês as informações relevantes sobre alicerces do network, empatia e relacionamento. Quero falar com você sobre a relação existente entre o network e o relacionamento humano. Também quero enaltecer aspectos da empatia e da comunicação, que são vertentes fundamentais para a construção do relacionamento humano e também de um bom network. Terminarei falando sobre reflexões e dicas que, para mim, em toda a minha carreira, foram fundamental para a importância de manter uma rede de contatos e relacionamentos duradouros. A palavra network está incorporada ao cotidiano de pessoas e das empresas. Diz respeito às pessoas que o indivíduo conhece, aos relacionamentos pessoais, comerciais e profissionais. Precisamos, porém, discernir e compreender a ligação existente entre o network e o relacionamento. Portanto, na minha opinião, network representa uma rede de contatos. O termo, em sua forma resumida, significa que quanto maior for a rede de contatos de uma pessoa, maior será a possibilidade de uma pessoa conseguir uma boa colocação profissional, por exemplo, realizar bons contatos, obter informações e várias outras vantagens que se pode obter da rede formada. O network cristaliza-se em reuniões, almoços, confraternizações talvez entre colaboradores de empresas, diversos nichos de mercados distintos. Lá eles se conhecem, trocam experiências e incrementam sua lista de contatos. Já o relacionamento é a estratégia de formação de redes de contatos úteis. É a base para o início da formação de um bom network. A soma de cada relacionamento individual determina a origem ao grupo de pessoas especiais, ao qual denominamos e damos o nome de network. Quando se fala em network, o que será que você imagina? O que será que você que está me assistindo nesse momento, o que você imagina da palavra network? Quando eu pergunto isso para um grupo de pessoas, a resposta que mais eu ouço, mais eu percebo é que são pessoas desconhecidas, reunidas em uma sala, conversando entre si. Não necessariamente, na maioria das vezes, isso é uma realidade. O network é uma habilidade e comportamento que se deve usar com naturalidade e regularidade por pessoas que queiram resultados rápidos em qualquer segmento de atuação, não importa qual. Não é um recurso a ser utilizado apenas em momentos de caos ou de crise. Anteriormente considerado desnecessários ou indivíduos para a maioria das pessoas e organizações, tornou-se uma ferramenta importante na condição para a abertura de portas para o sucesso. Considera-se o network não mais e apenas para as relações de geração de negócios, e sim para influenciar o ambiente ao qual estamos inseridos, ao qual você que está aí me ouvindo está inserido. Um detalhe muito importante, pessoal, é ressaltar nesse momento, importante ressaltar que é mais... conseguimos construirmos uma carreira sozinho. É impossível hoje, no momento em que nós estamos vivendo, construir uma carreira de maneira solitária. Estamos há anos vivendo um momento em que nada mais conseguimos realizar sozinho. Está aí as parcerias que há décadas apareceram para corroborar com esse fato. Para conquistarmos espaço, realizar projetos e alçar voos profissionais, é de fundamental importância contar com uma parceria, em alguns casos com a ajuda direta de outras pessoas. Eu sempre costumo dizer que uma parceria importante, inteligente e de resultados promissores é aquela onde você una uma limitação que você tem com uma expertise de uma outra pessoa e vice-versa. Com um detalhe muito importante, o objetivo é sempre somar forças e não ficar na dependência um do outro. Porque as pessoas, às vezes, buscam parcerias para tirar proveito de outras pessoas e isso não funciona. Na verdade, a parceria saudável ocorre quando as partes estão passando por um momento saudável apropriado, sem dependência uma da outra. Se olharmos para o outro prisma, não é exatamente assim que garante casamentos de sucesso e relações humanas relevantes e duradouras? A criação de um network saudável acontece quando se estabelecem relações autênticas, éticas e de colaboração mútua. Um exemplo clássico que eu costumo comentar com as pessoas é que é fato que as colocações
profissionais tende a se modificar com o tempo. E é impossível prever as configurações que se formarão no futuro. Aquele que hoje está na posição de fornecedor pode muito bem estar ocupando um cargo importante em uma empresa a qual você deseja atuar em algum momento lá na frente. Se a sua atitude sempre estiver sido de respeito, colaboração, relevância, sua presença certamente será considerada lá na frente. Para que essa rede de contato gere crescimento profissional e pessoal, porém é importante não cair num erro muito grave de partir para uma bajulação gratuita com as pessoas. Principalmente os profissionais que já estão mais amadurecidos no mercado tendem a julgar negativamente esse tipo de comportamento. Ao contrário, a franqueza, a humildade pode abrir portas e ajudar a estabelecer relação de trocas e aprendizados que durarão anos e anos. É importante ainda que o profissional perceba que ele também faz parte da rede e que, portanto, é necessário estar atento a oportunidades que é capaz de gerar para os seus parceiros e para a sua rede de contatos. Por mais que possam existir relações de ordem mais pessoal dentre aqueles que compõem um network, vale não perder de vista que os envolvidos nessa rede têm como objetivo maior se desenvolverem, se evoluírem, crescerem e realizarem seus projetos e sonhos profissionais. Não poderia falar de relacionamento e network deixando às margens dois aspectos fundamentais que enaltecem os resultados no relacionamento e no network: a sua empatia e a sua comunicação clara e assertiva, que aliás é objeto dessa minha fala, que é o tema desse trabalho que nós estamos fazendo juntos aqui. A palavra empatia significa que você deve conseguir colocar-se no lugar de uma outra pessoa. Isso não é algo muito simples, mas a palavra empatia está inserida nesse contexto. Na verdade, isso é uma habilidade a ser aprendida. É bem possível treinar isso e o seu intelecto absorve isso de maneira natural. Você procurar entender a situação, independente de qual forma ela seja, pela visão do outro, conseguindo entrar no sentimento do outro, entendendo qual é o sentimento que naquele momento essa pessoa possui e procurar entender o porquê ele faz aquilo daquela forma. Ao conseguir interpretar a situação por meio da visão do outro, você está criando uma harmonia, criando uma relação amistosa, que acaba gerando assim um relacionamento de confiança mútua, cooperação e principalmente um caminho de abertura de ideias. Você está abrindo espaço para considerar uma possibilidade de perspectiva diferente da sua. E isso tem um aprendizado muito grande aí dentro, o que se aproxima ainda mais a relação entre a pessoa e você, possibilitando de uma forma transformadora que você conduza a interpretação da pessoa para o mais próximo que você deseja. Algumas dicas que ao longo dos tempos pude perceber nesse contexto, que podem contribuir naturalmente para nos transformarmos seres humanos mais empáticos. Interesse-se sinceramente pelas pessoas. O indivíduo que não se interessa pelas pessoas dificilmente consegue conquistar empatia. Mantenha-se sempre um sorriso na sua fisiologia. O sorriso é algo muito importante. Lembre-se do nome da pessoa. O nome da pessoa é para ela o som mais doce, o som mais bonito, mais harmônico e mais importante que existe. Converse com as pessoas falando o nome dela. Seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falar sobre elas mesmas. Fale sobre assuntos que interessam as pessoas que estão se comunicando com você. Faça o mínimo de elogio, honesto e sincero, mas o elogio real, sem exageros e sem mentiras. Faça a outra pessoa se sentir importante. Não critique, não condene, não se queixe, não tenha preconceitos. Respeite a opinião delas. Nunca diga você está errado. Isso é uma forma complicada para gerar empatia e harmonia na relação. Se errar, reconheça seu erro imediatamente, peça desculpa com ênfase e com critério.
Esteja sempre acessível e disponível dentro das suas possibilidades. Deixe a outra pessoa falar na maior parte da conversa. Procure honestamente ver as coisas sob o ponto de vista da outra pessoa. Mostre-se simpático às ideias e desejo da pessoa. Sobre a comunicação clara, assertiva e harmônica, diria que temos que ter ideia que a comunicação deve ser compreendida como um processo pelo qual a informação é trocada e entendida por duas ou mais pessoas normalmente, com o intuito de motivar e influenciar o comportamento. Uma boa comunicação reflete boas relações interpessoais. Dessa forma, desenvolver habilidades de comunicação significa tornar as relações mais saudáveis, mais harmônicas. Logo, uma comunicação eficiente e clara repercute num bom ambiente profissional e pessoal. Você sabia que não existe a não comunicação? Pois sempre estamos comunicando algo. Refiro a aspectos verbais ou não verbais. 70% do tempo da nossa vida é dedicado à comunicação. Fica evidenciado que esses aspectos atrelados à comunicação e empatia é a base da pirâmide do relacionamento e do network. O network se tornou comum entre muitas pessoas. Hoje ele está instalado em nosso comportamento no dia a dia. Talvez não conseguimos mais sobreviver sem termos uma boa base de relacionamentos sustentáveis e de network. Uma dica legal que eu gostaria de fazer com vocês, estava pensando aqui agora, é melhor para criar uma participação de encontros de network, pois isso traz benefícios óbvios, evidentes. Criar uma rede de network significa agregar novas experiências, significa uma força do grupo completa pontos fracos e fortes de cada indivíduo. Satisfação pessoal em contribuir com o próximo e o próximo contigo. Encontrar pessoas que conheçam as pessoas no seu círculo de amizade alavanca novas amizades mais rapidamente. Hoje é comum notar que as pessoas valorizam muito o diálogo mútuo, fazendo uso frequente de telefonemas, SMS, Skype, e-mail, WhatsApp e outras coisas. Compartilham diversificados universos de assuntos acadêmicos, profissionais, técnicos, estratégicos, convites para seminários, palestras, cafés, almoços, jantares, oportunidades para novos negócios, consultorias, etc. Esse diferenciado modelo de visibilidade e credibilidade, associado à educação contínua e tantos outros fatores positivos, garante estabilidade, sinergia e crescimento pessoal e profissional. Por outro lado, se puxarmos na memória, lembraremos de pessoas do nosso convívio que se escondem atrás da falta de tempo, preguiça, mera prepotência para alimentar e manter aquecida a sua rede de contatos. Verdadeiro desperdício, pois afinal, frágil lamentação conduz a graves deslizes conceituais nesse aspecto. Uma dica importante, principalmente para você que se sente com dificuldade de ter uma rede de contato ou talvez se sinta com dificuldades no relacionamento, é reservar um devido tempo específico para essa finalidade. Comece com seus cartões de visitas, eles tendem a ser uma grande alavanca para emergir grandes resultados. Estar presente e fazer-se lembrado por uma imagem de integridade, por exemplo, abre muitas portas, mas apenas abre. É importante ressaltar que mesmo assim, mesmo as portas se abrindo, é profundamente avaliado por posturas éticas, comportamentais, familiares, morais, habilidades de trabalho e convivência em equipe, relacionamentos pessoais e corporativos, credibilidade e desempenho, convívio e diversidade. Esses são fatores importantes para gerar uma boa rede de relacionamento. Isso me faz lembrar que conheci ao longo da minha carreira pessoas com perfis acadêmicos e profissionais impecáveis, bem graduados, pós-graduados, com visível dificuldade para transpor barreiras no campo das relações humanas. Talvez por falhas comportamentais, por posturas não adequadas, despreocupação com a imagem, mas principalmente por não vislumbrar
a relevância de um bom relacionamento e do network. O que fazem então permanecer sobre esses holofotes? A prática contínua do network e relacionamentos saudáveis alicerça essa jornada. Me recordo muito bem na época que fui diretor de uma grande empresa em Campinas, que vendia serviços e tinha o hábito de inserir em sua equipe comercial novos vendedores. E o único método existente naquela época, me lembro muito bem, eram anúncios em jornais para captarmos novos vendedores. Vocês devem se lembrar disso. Até mesmo porque hoje em dia, de alguma maneira tímida, esse recurso ainda existe. Quando começava o processo de recrutamento, eu tinha um critério muito claro na minha mente, e um critério exatamente oposto ao do meu amigo, que também desenvolvia o mesmo trabalho que eu. Um trabalho paralelo, mas igualzinho que eu fazia. E também montava equipes comerciais de acordo com seus critérios. Ou seja, enquanto eu valorizava a comunicação das pessoas, a simpatia, a vontade, o engajamento, meu amigo só olhava para a experiência que as pessoas tinham em vendas. Caso o cidadão que chegasse na frente dele tivesse qualquer razoável experiência em vendas, já estava contratado. Para mim era o oposto. Eu escolhia pelos meus critérios totalmente diferentes. Bom, resumindo, o resultado final desses fatos é que sempre as minhas equipes eram mais sólidas, coesas, com um turnover extremamente baixo e muito engajada com nossas necessidades. Sempre o resultado numérico e produtivo ao final de cada mês era muito alarmante, sem contar que eu lidava com menos estresse, menos desgaste. Sinceramente, nesse momento, nem sei se eu conhecia essa palavra chamada network, não me recordo. Mas no meu subconsciente, no meu inconsciente, de alguma forma, eu já dava pistas da essência dessa palavra e já até utilizava no meu dia a dia, mesmo sem saber. Interessante que uma lembrança atrai outra, e eu acabo de me lembrar, de me recordar que nessa mesma empresa um fato aconteceu na década de 90, onde certa vez um funcionário começou a criticar numa conversa de bastidor a empresa, os superiores e a alta gerência com outros funcionários. Porém, ele não notou que a pessoa sentada logo atrás dele era simplesmente o presidente da empresa. Olha que gafe. Consequência, foi demitido logo em seguida. Atente-se a alguns aspectos que podem ser verdadeiros aliados ao network inteligente e sustentável. Evite participar de fofocas de corredor. Pode configurar-se exatamente danoso à sua imagem como ser humano e como profissional. Você gosta de ter ao seu lado pessoas com esse tipo de comportamento? Quando se comunicar com pessoas ou colegas de trabalho, enfoque em evidências de suas qualidades. Evite comentar seus defeitos. Como você se sentiria ao lado de pessoas com características desse tipo? É muito triste e desprazeroso, não é? Em eventos que participa, aliás, espero que você participe hoje de grandes eventos, a maior quantidade de eventos que você tem condição de participar, evite o uso exagerado de bebidas alcoólicas. Se puder, não utilize absolutamente nada. Servir-se moderadamente é sinal de boa etiqueta. Postura elegante, respeito aos presentes. O que pode te motivar a beber em demasia e correr risco de alguma atitude inadequada ofuscar a sua imagem? Isso é uma atitude que pode arranhar a sua imagem. Ao adentrar em uma reunião, um evento, seja discreto e educado, sorria, descontraia e quebra o gelo. Muito simples esta ação, não é? Porém, quando você adentra um ambiente assim, como está a sua fisiologia, a sua aparência? Muita intimidade pode incorrer em motivos para constrangimentos. Pessoas têm modelos culturais distintos, lembre-se disso. O que atrai uma pessoa não garante que produza bons resultados em outras. Algumas pessoas têm o mau hábito de tocar em outras pessoas durante eventos e conversas informais. Recomendo policiar-se para não cometer nenhum deslize nesse quesito. Você já se atentou que os seres humanos são seres únicos e cada qual tem seu modelo cultural peculiar? Ao encontrar seus contatos, cumprimente com aspectos de mão firme, olhando nos seus olhos.
sorrir sutilmente e sem exagero demonstrará satisfação em tê-lo encontrado. Em reunião de grupos de trabalhos, mantenha uma postura adequada. Focar claramente em objetivos é muito bem recomendável. Atender chamadas telefônicas ou visualizar seguidamente celular incomoda e dispersa o foco. E, aliás, passa uma ideia às pessoas de que você não está inserido naquele contexto, você não está presente. Aquela conversa não é relevante. Aquelas pessoas que fisicamente estão presentes, mas mentalmente não estão, elas estão fora do contexto. Assuma sempre uma postura assertiva e positiva, mesmo que o cenário seja desfavorável, desmotivador ou controverso. Crie o hábito de se manter atualizado com perfis em sites de relacionamento profissionais confiáveis. Cuidado com exposições inadequadas em sites populares. Lembre-se, sua imagem construída ao longo dos tempos pode ser arranhada por uma simples ação dessa natureza. Embora tais sugestões sejam assertivas e práticas, não garante 100% de resultados sustentáveis. Tenha sempre em mente que boa postura, a ética, desenvolvimento contínuo, visão sólida e sistêmica, visão mercadológica, constituem verdadeiras alavancas fortes e extremamente eficazes para a lapidação social, pessoal e profissional. Gostaria de fazer algumas reflexões agora para vocês, para proporcionar uma consciência mais eficiente no quesito que estamos tratando. São informações práticas, úteis e significativas para o seu dia a dia. São ações simples que há dezenas de anos fizeram parte e se fizeram sentido na minha vida, justamente por eu repeti-las inúmeras vezes, e hoje elas são evidências no meu trabalho. Essas reflexões ou sugestões serão relevantes para um network, para melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Indiretamente também poderão contribuir para a consolidação de carreira, promoções, montagem de equipes de alta performance, busca de novos desafios, melhores recolocações profissionais, etc, etc. Para que você possa obter resultados positivos, sugiro alguns passos que podem auxiliar no sucesso logo no primeiro network e desenvolver uma boa rede de contatos. Vou compartilhar agora algumas dicas para vocês e algumas reflexões. Você tem o hábito de reaquecer seus contatos que possam prover referência pessoal sólida e positiva, exaltando pontos fortes, valores éticos, morais e profissionais? Presta atenção nisso. Tem se aproximado ou se reaproximado sutilmente de contatos que hoje estão distantes, abrindo novas frentes? Tem se aproximado de profissionais bem-sucedidos, estabilizados profissionalmente, ou até mesmo de pessoas relevantes que podem, direta ou indiretamente, contribuir com a qualidade ou ampliação de sua rede de contato? Está mantendo uma postura que transmite uma mensagem de integridade, evitando posturas exacerbadas de bajulação com as pessoas? Como anda a sua vida social? Tem participado de eventos sociais, acadêmicos, religiosos, profissionais, frequentando cursos, palestras, convenções, por exemplo? Participa de associações, comitês e entidades? Isso amplia muito sua rede de contato, pois é impossível não se comunicar com ninguém dentro desses contextos, não é verdade? Lembre-se, ações dessa natureza, além de fazer parte natural da vida do ser humano, contribui para seu equilíbrio harmônico das áreas da sua vida e propiciará a você visibilidade, credibilidade e exposição. Você está atento à sua aparência, mesmo às vezes em feriados e finais de semana? Lembre que sua imagem construída é fundamental para a obtenção de resultados sustentáveis. E o seu vestuário inadequado ou falta de higiene são fatores que destroem qualquer imagem pessoal. Prática de educação e polidez, postura extremamente salutar no meio social, familiar e corporativo, é muito importante para manter relacionamentos sustentáveis. Lembre-se que Deus te proporcionou 2 ouvidos e uma boca. Portanto,
Tem ouvido mais as pessoas do que falado? Ou apenas gosta de falar, falar, falar e não dá chance para que as pessoas exponham as suas formas de pensar? Caso esteja caindo nessa armadilha, pense bem, que imagem você tem passado para as pessoas apenas falando e não ouvindo-as? Ouvir é um ato de inteligência e proporciona músculos para o cérebro, montar uma ideia lógica da linha de raciocínio que você quer comunicar. Ao manifestar-se claro, fale pausadamente em tom agradável aos ouvidos da pessoa. Quando você está se comunicando, como está seu tom de voz e sua clareza de ideias? Evite expressar-se de forma exagerada, utilizar palavras impróprias, inconvenientes, gírias ou gritos. Você sabia que gritos podem afastar uma mensagem, que sua intenção seja que as pessoas aceitem sua maneira de pensar? Acha que comportamento assim afasta ou aproxima as pessoas? Tem se policiado para evitar posturas prolixas, lacônicas, discriminatórias, politicamente polarizadas, ortodoxas? Isso certamente reflete mensagens negativas para as pessoas. Não contribui em nada para agregar valores. Não alimente discussões que envolvam assuntos fora do seu conhecimento. Tenha foco em assuntos que você domina. Tem valorizado sempre pessoas e colaboradores que buscam para aconselhamentos, dúvidas ou orientação? Se as pessoas te procuram, é porque confiam em você. Presta atenção nisso. Reserve um tempo necessário para esse tipo de diálogo. Crie contextos oportunos para que isso ocorra. Você nem tem ideia o quanto isso pode contribuir no processo de relacionamento e network. Você tem hábito de se queixar constantemente? Tem consciência que lamúrias dispersam as pessoas e gera desconforto nelas? Atente-se a uma regra básica. Elevadores, bares, restaurantes, táxi, ônibus, avião, banheiros públicos, etc., não estão ali para servir de divã. Como está alimentando os seus contatos? Olha só, um telefonema, um e-mail, de tempos em tempos, reaproxima as pessoas. Intervalos de 30 a 90 dias evitarão esse distanciamento. Até adaptar-se, adicione lembretes à sua agenda pessoal. Seus contatos precisam saber que você continua vivo, que eles são relevantes para você. Atente-se para o fato de que redes sociais contribuem para solidificar o network, o relacionamento, mas nada irá substituir o contato pessoal, um aperto de mão e um abraço. Foco total nas pessoas que você já tem evidência, que são partes integrantes da sua rede de relacionamentos. São relacionamentos mais sustentáveis. Você sabia que pessoas devem ser conquistadas com frequência? Seres humanos têm que ser conquistados todos os dias. Você tem ação simples de ligar e escrever para essas pessoas? Ou até mesmo de aproveitar oportunidades para parabenizá-las por um aniversário, por feitos que elas estão realizando no mercado? Simples ações dessa natureza emite uma mensagem para as pessoas que elas são significativas para ti. A negligência dessas simples ações pode ser o início de um distanciamento e, naturalmente, a exclusão de pessoas do seu quadro de network. Eu já falei sobre isso, mas gostaria de ressaltar: seja acessível a prestigiar eventos sociais, familiares, profissionais. O mercado de oportunidades não é complacente com pessoas ausentes. Não se pode comparecer, se você não pode comparecer a algum evento ou outro, contate antecipadamente o seu anfitrião e peça desculpa com antecedência. Apresente uma justificativa plausível, real, verídica. Deseja-lhe sucesso, se for o caso. Você apenas demonstra interesse pelas pessoas que quer construir uma rede de network quando tem uma intenção interna que apenas te beneficia, ou seja, apenas atende a sua necessidade peculiar? Aqui está uma grande armadilha que eu chamo a atenção de vocês. Uma armadilha que ao longo dos anos eu tenho observado nas pessoas. Não podemos perder de vista a rede de contatos e apenas dar o luxo de contatar pessoas
quando exclusivamente temos uma necessidade própria. Encontrar-se sempre acessível dentro do possível é importante para ampliar sua rede de contato, sempre retribuindo favor ou até mesmo oferecendo favor a elas. Tem diversificado a busca de contatos com pessoas de diversas áreas? Ou se limita apenas a um único setor de atividade? Utiliza de maneira inteligente seu cartão de visita? Ou sempre tem aquela desculpa clássica: acabou o meu cartão? Faz o máximo para manter seu contato personalizado, ou seja, individualmente, ou prefere ficar enviando e-mails para diversas pessoas em grande quantidade? Lembre-se, isso não comunica com grande maestria, não aproxima as pessoas com precisão. Quando indicar uma pessoa para outra da sua rede de network, seja inteligente, ligue para essa pessoa e apresente uma outra. Ligue para ele e diga que você a indicou. É uma grande chance de contato e isso fortalece a relação das partes. Procure mostrar sempre que você pode ser útil à sua rede de contato. Tenha informado a sua rede de contato, seja pessoalmente, por telefone ou através das redes sociais ou outras ações, sobre o que você está fazendo profissionalmente, por exemplo, sobre suas novas ideias? Faça contatos frequentes. Elegância e sutileza são fundamentais para as pessoas se manter próximo de ti. Essas são algumas dicas de como construir uma rede de network. Teria até outras, mas essas são as mais relevantes. Elas devem ser adaptadas à sua realidade, ao seu estilo profissional e ao seu perfil. Algumas contribuirão melhor com você, outras não, mas é fundamental analisar todas elas e escolher as mais úteis para o seu repertório do dia a dia. Procure priorizar em sua vida este importante meio de promoção pessoal, sempre com uma visão de médio e longo prazo, pois, como diz a sabedoria popular, o mundo dá muitas voltas. E numa dessas voltas, uma pessoa do seu network poderá desempenhar um papel fundamental em sua vida, seja profissionalmente ou pessoalmente. Para finalizar, a medida exata ou uma forma de mensuração fundamental para subestimar um contato. Presumir que ele não é útil e descartá-lo pode ser extremamente frustrante em um momento futuro na sua vida. Uma frase clássica que eu gosto de exemplificar claramente isso é que existem 3 coisas ao qual não há mais retorno. É a flecha atirada, é a palavra proferida e a oportunidade perdida.